Oi, gente, tudo bem? Depois de um tempinho aí fora, voltamos e vamos para mais um podcast. Eu resolvi voltar com um assunto que tem dominado aí as minhas últimas semanas, que é preguiça de ler. O que vamos fazer para eliminar essa preguiça? Muita gente já ouviu falar de ressaca literária. Eu não sei se esse meu estado se enquadra em uma ressaca literária, que é quando a gente lê um livro muito maravilhoso e a gente não consegue engatar em nenhuma história depois daquele livro, porque a gente sempre fica comparando e o segundo nunca chega aos pés daquele primeiro livro que a gente amou. Eu não tô com isso, eu tô mais com preguiça de começar livros, porque os livros que eu quero ler são livros grandes, com mais de 500, 600 páginas. Então, sabe aquele negócio de que, eu vou começar, mas eu vou ter que terminar ele? Tá dando uma preguicinha, e o que eu resolvi fazer? E deixo aqui como dica e uma tática para todo mundo seguir. Vamos eliminar esses livros das nossas vidas, jogar lá pra frente, quando der vontade de novo a gente lê, e eu resolvi mergulhar aí nos contos e nas novelas. Para quem não sabe, existe um número de palavras que compõem um livro. Então, para aquela obra ser chamada de livro, ela precisa ter um certo número de palavras. E quando esse número é menor que o estipulado, é chamado novela. Isso significa que aquele livro vai ser bem menor que o normal. E contos são menores ainda. Contos têm aproximadamente 7.000 palavras. Então, eu resolvi ir atrás dessas histórias. Outra dica também é que eu resolvi procurar histórias de alguns temas específicos para tentar ali me animar, coisa que eu já saberia o que poderia acontecer na história. Então, já que a gente está chegando aí no fim do ano, eu procurei histórias de Natal para já entrar no clima do fim do ano, saber que a história ia ser pequenininha e que eu ia me divertir ali naquele período de tempo. E para finalizar aqui, eu vou dar algumas dicas do que eu andei lendo nesses últimos períodos com essas dicas anteriores que eu falei. Eu li Um Romance para Fernanda, que é uma novela que vai se passar no meio do carnaval e uma escritora precisa terminar o seu livro. Só que, claro, ela não consegue porque tá todo mundo se divertindo e ela quer se divertir também. Então ela resolve ir pro interior da Bahia, ficar lá no meio do mato, porque ela tem certeza que vai terminar o livro. Ela aluga um quarto numa pousada e viaja. Só que, claro, ela não vai conseguir ficar trancada no quarto para terminar o seu livro e vai acabar vivendo um romance lá na Bahia. Um conto que eu também achei meio que sem querer é o Entre Instantes e vai trazer a protagonista contando como conheceu a sua atual namorada. É a primeira história LGBT que eu leio. Eu já tinha lido um livro que a família era LGBT, tinham duas mães, duas filhas e uma das filhas também era LGBT, mas a protagonista não. Então a gente não tinha especificamente uma vivência ali da protagonista. E nesse conto é totalmente diferente, até porque a protagonista está se descobrindo. Ela não sabia que ela gostava de mulheres, então a gente descobre ali junto com ela como foi aquele caminho. Bem rapidinho, é um conto bem pequenininho e bem fácil de ser lido. Sobre as histórias de Natal, eu peço para você ficar de olho aqui nos próximos podcasts, porque eu vou trazer um só de especial Histórias de Natal. Lembrando que todas essas histórias estão disponíveis na Amazon e você também acha aí pela internet, tá bom? Um beijo, até a próxima, acompanhe o podcast, se inscreva e até semana que vem. Tchau!